Olá a todos, sejam bem-vindos a este espaço de luminiscência, uma pequena luz de esperança para o seu caminho. Assim que fique comigo e vamos começar este tempo. Hoje vamos falar de algo muito especial e que às vezes também é bem difícil de fazer, e é decisões. Para muitos, tomar decisões pode ser muito simples, mas para outras pessoas pode ser um grande desafio e até uma grande dificuldade. Quantos, por exemplo, ainda permanecem acima do muro, esperando ver o que vai acontecer para poder tomar decisões? Outras pessoas se demoram tanto para tomar uma decisão que quando já se decidem, já é tarde demais. E tem outros que não conseguem se decidir, até às vezes por coisas muito simples. Hoje, neste pequeno tempo especial da Palavra de Deus, vamos à luz da Palavra, a poder entender um pouquinho essa parte da nossa vida que às vezes é bem difícil, como é tomar decisões. Hoje vamos com a Palavra de Deus poder ver essa luz de esperança para você e para mim, que podemos aplicar de uma forma prática ao nosso dia a dia. Vamos começar lendo na Palavra do Senhor em Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6. Vamos buscar ali na Bíblia, vamos ler Provérbios capítulo 3, 5 ao 6. Confia no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Uma das coisas mais difíceis para um filho de Deus é fazer com que os propósitos de Deus se alinhem com os seus propósitos. Parar de caminhar pelo caminho que estava caminhando e começar a caminhar o caminho de Deus. Começar a acreditar que os planos do Senhor são bem melhores que os nossos planos. Começar a acreditar que os propósitos de Deus são superiores e são os únicos que devemos seguir. Por que eu estou falando disso em relação às decisões? Porque quando o Filho de Deus consegue entender que o plano de Deus é perfeito e ele se alinha a esse objetivo, a esse plano de Deus, então ele começa a confiar com todo o seu coração. Produto dessa confiança, desse conhecimento, dessa vida com Deus, produto de tudo isso, ele começa a obedecer. E nessa obediência, ele cresce. E aí, ele não tem problema para entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quando começamos a ter um relacionamento com Deus, nossa confiança e nosso conhecimento nele aumenta. Assim que você conhece a Deus, assim que você passa tempo com ele, você confia mais nele. Nessa confiança vem o amor. Nesse amor vem a obediência. E na obediência vem a bênção para o Filho de Deus. Quando aplicamos este princípio que acabamos de ler em Provérbios, tomar decisões, então, já não será tão difícil como tem sido para muitos de nós, já que é Deus quem decide por mim. Ele já tem um propósito, tem um plano. E nossas decisões são com base na instrução de Deus. E aqui surge uma pergunta. Por que para algumas pessoas é tão difícil se decidir? Nós podemos ver 4 aspectos que talvez podem afetar nossas decisões. A primeira, o desconhecimento. O desconhecimento do quê? Pode ser do plano de Deus para a minha vida. Eu não sei o que Deus quer para mim, por isso me decidi, acho que é um assunto só meu e não envolvo a Deus nisso, porque desconheço o plano de Deus. Desconheço a palavra do Senhor, desconheço quem é Deus, desconheço quem sou eu para Deus. Também podemos estar pensando
também o desconhecimento pode ser por outros fatores, né? Do que saber das coisas que eu preciso saber e não tenho todas as informações. Então, às vezes, aí é bem difícil tomar uma decisão. Mas estamos falando mais desde o plano espiritual. Então, primeiro, o desconhecimento. O segundo ponto importante que nos limita para tomar decisões são os medos. Medos, por exemplo, a errar na decisão que eu estou tomando. Ou também posso ter medo de fracassar ou perder. De fracassar, ninguém quer fracassar. Também posso ter medo de arriscar. Ou também posso ter medo da responsabilidade. Há muitas pessoas que não tomam decisões porque não querem assumir o preço do que vai fazer. Ou pelas consequências que isso pode ter. Toda decisão, lembre-se disso, ela tem uma consequência. Seja boa ou seja ruim. Isso não significa que a decisão que você tomou foi errada. Simplesmente você sabe que vai ter outras coisas que vai ter que aprender a resolver no caminho. Que isso não desanime você. Por isso não deixe que o medo limite a toma das suas decisões. Então lembre-se, o primeiro, desconhecimento. O segundo, os medos. Outro ponto importante é a comodidade. Às vezes estamos muito acomodados no estilo de vida, na forma como estamos. Então assim, ter que mudar as coisas, ter que investir, ter que tomar uma atitude, ter que fazer as coisas, às vezes é um problema para me decidir. Talvez eu sei o que eu quero, mas não quero fazer aquilo porque isso demanda uma atitude, um esforço, mudanças, coisas para fazer que eu não quero fazer, e às vezes isso também demora muito a toma de decisões. E o quarto ponto pode ser também as experiências passadas. Muitas coisas que passamos, fracassos passados, coisas que deram erradas, críticas, situações que foram surgindo, vão levando você a ficar talvez com medo, a voltar, a recomeçar, a fazer de novo. Mas confiemos, o plano do Senhor é perfeito e Ele permanece. Para tomar decisões é necessário buscar a guia do Espírito Santo, buscar a guia da palavra do Senhor. E depois de ter feito isso, considere o seguinte: por exemplo, se essa decisão que você vai tomar, ela contraria algum princípio bíblico. Isso é importante. Pense muito bem. Que princípio está contrariando? Porque Deus não vai querer que você faça algo que contraria o que já está escrito na sua palavra. Isso lhe dá uma dica muito importante para tomar uma decisão na hora que chegue. Ela contraria a palavra de Deus? Outro ponto importante para você considerar: como essa decisão me afasta de coisas que envolvem a Deus. Às vezes não consideramos as questões que prejudicam alguma decisão. Talvez já me afasta da igreja, ou me afasta de alguns tempos de oração, ou vou perdendo certas coisas que envolvem a minha comunhão com Deus. Tome cuidado para que as coisas que você decida depois não venham a ser um problema espiritual na sua vida. Outro ponto importante para considerar: como essa decisão glorifica a Deus verdadeiramente. É a glória sua? É a glória de pessoas, de algum lugar? Ou realmente glorifica a Deus? A Bíblia fala que eu devo fazer tudo para a glória dele, tudo para a honra dele. Então, essa decisão vai honrar, vai glorificar a Deus? É um ponto para considerar. Outro ponto importante para considerar é quantas pessoas vão se afetar. Porque às vezes pensamos que as nossas decisões são nossas e ninguém deve se envolver. Mas acontece que muitas dessas decisões afetam muitas pessoas. Nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, empregados, pessoas que estão por perto. Eu não estou dizendo que você tem que pensar em todo mundo menos em você. Ou pensar em você e em mais ninguém. Não,
é deixar que o Espírito Santo realmente possa me conduzir para que a decisão que eu tome realmente seja guiada pelo Espírito Santo e poder ver que aquilo vem da mão de Deus. E por último, também podemos considerar que podemos buscar o apoio de pessoas sábias, pessoas fiéis a Deus, pessoas que tenham um conhecimento também na palavra para nos ajudar, para nos aportar de forma especial naquele momento decisivo. Nem todo mundo me dá um conselho bom. Então, eu tenho que buscar realmente pessoas que eu saiba que o conselho, que a sua opinião é realmente importante, porque são pessoas sábias, pessoas fiéis, pessoas com temor de Deus, pessoas com uma vida de testemunho. Então, considere esses pontos importantes. Vamos ler o que diz o Salmo 25, versículo 12. Tem uma linda mensagem de Deus para nós neste ponto. Salmo 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha que lindo que o Senhor nos fala hoje. Aquele que teme, aquele que busca, aquele que confia, aquele que cresce no temor, aquele filho de Deus que busca sua palavra, que se alegra em obedecer a sua palavra, que busca a instrução de Deus, a receberá. Vai receber a sua instrução. Agora eu quero deixar para você algumas dicas do que deve evitar na hora de tomar decisões. Isso é muito importante. Por exemplo, evite tomar decisões quando você estiver passando pelas seguintes emoções: raiva, tristeza e alegria. Tomar decisões com raiva é a pior opção, porque depois você vai se arrepender. Ou com tristeza, ou com alegria, porque às vezes estamos muito empolgados e prometemos, estamos super animados e podemos até estar um pouco eufóricos, e isso é muito perigoso, porque também a nossa decisão está sendo tomada pelas emoções. Então, cuidado com essas três emoções. Quando você esteja triste, quando esteja com raiva ou quando esteja muito alegre. É melhor não tomar decisões, é melhor ficar calmo, deixar passar um momento, não se comprometer, pensar muito bem antes de decidir, porque pode se arrepender depois. Segundo, evite tomar decisões quando você estiver cansado. Se você está muito esgotado fisicamente, se você teve um dia muito ruim, se você trabalhou bastante, ou o seu esgotamento pode ser até mental, talvez não é físico, mas é mental, é emocional, não tome decisões. Porque aí você simplesmente o que está é largando. Simplesmente o que você está fazendo é se desfazendo e não está pensando direto. E depois você pode cair numa cilada muito complicada, da qual é bem difícil sair. Então não tome decisões quando você estiver cansado. O melhor é relaxar, descansar um pouquinho, deixar que a cabeça também descanse, os seus pensamentos, o seu cérebro, o seu corpo, e depois você, quando esteja melhor fisicamente, aí você pode tomar decisões um pouco mais calmo, com a cabeça um pouco mais aberta e preparada até para poder entender o que está acontecendo. Também evite tomar decisões quando você esteja sendo pressionado. Não se deixe pressionar. Quando começam a você pressionar para falar já. Não que já, que o negócio é agora, que se não é agora, não é nunca. Não, agora é o momento, não sim. Tem que falar rápido, vai acabar. Fique calmo. Fique calmo. Aquilo que é para você vai chegar, mesmo que pareça que tudo está desaparecendo, sumindo e que pareça que já não. Se você sabe, Deus falou que é para ficar quieto, fique quieto. A pressão não vem de Deus. Essa correria, esse desespero, às vezes entramos nesse mesmo ritmo do mundo e às vezes caímos também em ciladas muito complicadas,
por não ter pensado claramente as coisas e ter nos deixado levar pela pressão do momento ou das pessoas, ou até da situação também pode estar nos pressionando e podemos então tomar uma decisão muito errada. E por último, não tome decisões se você tem pouca informação. Se você não conhece tudo certamente, se não tem tudo claro, se não tem essa informação clara, melhor fique quieto, se não buscou o Senhor, se você não orou, se Deus não deu instrução, se você não sabe o que Deus fala em relação a isso, então isso é uma informação. Você não tem a informação clara do que Deus quer, então não tome decisões. Fala para a pessoa, eu vou orar, vou buscar a guia do Senhor e eu vou te dar uma resposta. Então, já sabe, fique esperto, fique atento e não permita que essas situações nos envolvam e vamos cair então em situações que depois vamos estar lamentando grandemente. Vamos então agora sim a nossa mensagem de luz, de esperança, que vamos considerar na hora de tomar decisões para você e para mim. Está em Provérbios capítulo 16, versículo 1 ao 3. Pode buscar ali na sua Bíblia também. Provérbios 16, 1 ao 3. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confia ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que linda mensagem de Deus. Nós pensamos que nossos planos são os melhores, por isso que eu falava que necessitamos alinhar os propósitos, nossos propósitos aos propósitos de Deus. Quando nós fazemos isso, nós vamos entender que o plano de Deus é bem melhor. Deus já tem um plano para cada um de nós. Deus já marcou o nosso caminho. E quando começamos a caminhar nesse propósito, quando começamos a caminhar na direção de Deus, tudo é mais claro. Ele nos guia, Ele nos conduz, Ele prepara tudo para o cumprimento desses propósitos. E isso é o mais importante. Quando tomamos decisões em Deus, mesmo que elas não deem o resultado que eu estou esperando, não significa que a decisão foi errada. Lembre-se que toda decisão tem uma consequência. Tem situações que vão surgir. Isso não significa que a decisão foi errada. Não. Simplesmente estamos no caminho, vamos resolver. Deus está conosco. Tudo isso forma parte do seu plano. Tudo isso forma parte do seu propósito para formar o meu caráter, para preparar o meu coração, ou simplesmente para me mostrar sua glória e mostrar sua grandeza através de todas as situações. Quando eu faço planos e propósitos em Deus, normalmente eu vou tomar decisões só. Mas quando eu alinho meus propósitos aos de Deus, quando eu começo a deixar que a minha vida seja guiada por Ele, e eu rendo a minha vida aos seus propósitos, e eu entendo que são melhores, que são perfeitos, que a sua vontade, como fala a Bíblia, é boa, é agradável e é perfeita. Quando eu entendo isso, então tomar decisões já não é um peso, já não é uma carga, já não é um sofrimento. Nós vamos à presença de Deus. Ele nos guia, Ele nos revela, Ele vai guiar nosso coração. Ele vai nos dar a resposta que estamos buscando. Só confie, só espere, só descanse. Isso sim, permaneça firme. Vamos orar? Vamos entrar na presença de Deus neste tempo. Amado Senhor, quero te agradecer, bendito Pai, mais uma vez, pela Tua palavra perfeita e completa, cheia de luz e esperança para o nosso coração. E hoje, Senhor, Tu tens falado às nossas vidas para entregar nossos planos diante de Ti. Senhor, porque os Teus caminhos são melhores que os meus e os Teus planos também. Me perdoa, Senhor, se até hoje eu tenho tomado decisões só. Me perdoa, Senhor, se até hoje eu continuo caminhando nos meus caminhos. Hoje eu me rendo diante de Ti. Hoje entrego meus propósitos, meus planos, porque Tua palavra fala que aos nossos olhos eles são bons,
mas Tu, Senhor, és quem conhece as intenções verdadeiras do coração. E todos os Teus planos, Senhor, são perfeitos. E hoje, Senhor, eu entrego meus sonhos, meus projetos. Eu entrego também, Senhor, as dificuldades que eu tenho para tomar decisões, meus medos, Senhor, minha procrastinação, Senhor, pelas situações que talvez eu já passei, ou pela comodidade, Senhor, ou porque eu não quero, Senhor, assumir uma responsabilidade. Pai, Tu nos conheces muito bem. Tu sabes que é o que me está limitando para tomar uma atitude nas coisas, Senhor. Me perdoa se eu estou afetando pessoas, ou a minha própria família, os meus filhos, meu cônjuge, pela minha falta de atitude, pela minha falta de decisão, Senhor, com coisas que estão, Senhor, precisando da minha posição. Bendito Deus, Tu nos deste o Espírito Santo. E Tua palavra fala que Tu nos deste um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Que esse Espírito Santo que está em nós seja hoje, Senhor, transformando nossos corações, nossos pensamentos, todo o nosso ser. Para que eu aprenda, Senhor, a descansar em Ti, a confiar nos Teus planos e tomar decisões guiado pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Bendito Deus, eu Te agradeço por este tempo. Que cada coração que hoje, Senhor, se aproxima diante de Ti, Pai eterno, tenha essa certeza no seu coração que Tu estás aí, ouvindo sua voz e guiando os seus passos, como Tua palavra assim afirma. Eu Te agradeço, Deus, por este tempo. Ficamos nas Tuas mãos e somos gratos por ouvir a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, oramos, Senhor. Amém. Bom, muito obrigado a todos por compartilhar comigo este tempo. Sejam grandemente abençoados por esse Deus eterno. Também convido todos vocês para me acompanharem na próxima semana, terças-feiras, 20 horas, nesse espaço aqui de luminiscência, essa luz de esperança para o seu coração. Então, aguardo você na semana que vem. Tchau, tchau.